eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Vivemos em um tempo em que não podemos mais permanecer nos muros da incerteza. Ser cristão hoje em dia exige uma firmeza bíblica, uma convicção clara e inegociável em todos os assuntos. Como pastor, num tempo como esse, não posso me calar. Por esse motivo, ergo minha voz e me uno ao coro de muitos mártires que vieram antes de mim e dos que certamente virão depois. Não quero parecer um covarde diante de minha família, diante da minha igreja, diante do meu país e, sobretudo, diante do Deus a quem eu sirvo. Tenho plena consciência de que este tipo de posicionamento poderá trazer consequências sérias, inclusive perseguições e, quem sabe, até prisões. Talvez não agora, hoje, mas em um futuro não tão distante, essa realidade se tornará evidente. E quando isso acontecer, quero que todos saibam de que lado estive e de que lado estou, o lado da igreja perseguida. Declaro então de forma inequívoca que a igreja não é e não pode ser socialista nem comunista. A igreja não pode apoiar qualquer pauta de esquerda, pois estas ferem claramente os princípios bíblicos. Não existe um cristão comunista ou socialista. Ou você segue a Cristo, ou você segue Marx. Por tais razões, e diante de todos os outros fundamentos que a fé nos apresenta, afirmo que não permitirei que ideias ou práticas de sistemas antibíblicos encontrem espaço nesta igreja. Todos os que aqui congregam estão cientes da posição desta liderança e do posicionamento bíblico que sustenta em relação ao comunismo e ao socialismo. Ciente da seriedade desta palavra, coloco até meu ministério à disposição da igreja, compreendendo que minha permanência aqui deve estar em conformidade com a fidelidade ao Evangelho e em sintonia com o testemunho dos mártires da igreja. Afirmo assim que o que foi tão bem expresso por Richard Wurmbrand, abre aspas, disse esse homem: não acho certo pregar o Evangelho sem denunciar o comunismo. Alguns dizem para mim, Richard dizendo ainda, pregue somente o Evangelho. Isso me faz lembrar o que a polícia secreta comunista também me disse, que pregasse a Cristo sem denunciar o comunismo. Será que aqueles que são chamados pelo puro Evangelho são inspirados pelo mesmo espírito dos que pertencem à polícia secreta comunista? Fecha aspas das palavras de Richard Wurmbrand, página 119 desse livro. Que acusação grave temos aqui. Você se assemelha ao espírito de Cristo ou ao espírito da polícia secreta comunista? Eu lhe faço uma pergunta: o que você considera evangelho puro? Seria puro o evangelho que João Batista pregou quando disse claramente em Mateus capítulo 3, verso 2: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu? Mas João Batista também disse: Herodes, você é mau. Está escrito em Marcos capítulo 6, verso 16 ao 19: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João Batista, o qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos, porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. E João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. João foi preso e decapitado por denunciar Herodes ou pregar o evangelho do arrependimento. Seria o evangelho puro o que Jesus pregou, que dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, como está em Marcos 1,15? Mas o mesmo Jesus também disse: raça de víboras, como podeis vós dizer coisa boa sendo mal? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus capítulo 12, verso 34. Jesus também disse em Lucas 11, 29: maldita é esta geração.
E mais abaixo, no próprio capítulo 29 de Lucas, ele começa a denunciar os líderes de sua época, dizendo: agora vós, os fariseus, limpais o interior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos estará limpo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos na sinagoga e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Jesus lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais aos homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consistis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandei, e eles mataram a um, perseguiram ao outro, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração o sangue. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entraste, e impediste os que entravam. E dizendo-lhe eles isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente, e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, e procurando apanhar da boca alguma coisa que acusaram. Faço a mesma pergunta para vocês: Jesus foi perseguido porque disse arrependei-vos, ou porque denunciou a liderança de sua época? Que evangelho puro nós temos pregado? Por fim, volto novamente ao que está escrito nesse livro, na página 119 e 120 agora. Abre aspas, Richard Wurmbrand dizendo: o pecado deve ser chamado pelo seu próprio nome. Comunismo é o pecado mais perigoso do mundo moderno. Todo o evangelho que não o denunciar não é o evangelho puro. Não segue o padrão de João Batista, nem o padrão de Cristo. A igreja subterrânea denuncia o comunismo com o risco da sua liberdade e da sua vida. Muito menos nós temos de nos silenciar no Ocidente. Estou decidido a denunciar o comunismo. Fecha aspas nas palavras de Richard Wurmbrand. E agora faço das palavras dele a minha. Também estou decidido a denunciar o comunismo. De que lado nós estaremos? Quando nossos filhos crescerem e a igreja for perseguida, nós estaremos dos lados dos que apoiaram a perseguição, ou dos que lutaram ao lado daqueles que foram perseguidos. Eu tenho a minha posição e espero que você também tenha a sua. Amém? Deus abençoe os irmãos.